Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade e Só Sucesso. Para você que hoje está descansando, curtindo o feriado em casa, para você que está fazendo o seu culto, ou você que está trabalhando, apesar do feriado, como eu, um bom dia, que o bom Deus nos abençoe. Irmãos e irmãs, aproveitemos então e comecemos nosso dia com a Palavra de Deus e vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto estavam escutando, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Como te mostraste fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: Tu recebe o governo de 5 cidades. Chegou outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste. E eu aguardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, ele já tem 10 vezes a quantia. Mas ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem será dado, mas a aquele que não tem, até mesmo que tem, lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos propõe a parábola das moedas, das minas, também chamado dos talentos, uma quantidade de dinheiro que aquele nobre que foi coroado rei repartiu entre os seus servos antes de partir de viagem. Aliás,
Estamos nos preparando para a festa de Cristo Rei, que celebraremos no próximo domingo, o último do tempo ordinário, do tempo comum. Fixemos-nos primeiramente na ocasião que provoca a parábola de Jesus. Jesus ia subindo para Jerusalém. Aliás, todo o Evangelho de Lucas é uma subida, uma caminhada para Jerusalém, onde esperava Jesus a sua paixão e, consequentemente, a sua ressurreição. Os discípulos pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. É nessas circunstâncias que Jesus propõe esta parábola. Com ela, o Senhor nos ensina que temos de fazer render os dons, as qualidades, os talentos que Ele nos deu, isto é, que deixou a cada um de nós. Os talentos, primeiramente, eram uma medida monetária, uma moeda, que, em virtude desta parábola, passou a designar os dons, as qualidades, os atributos que Deus concede a cada um de nós. Não são nossos de maneira que possamos fazer com eles o que queiramos. Esses talentos, o Senhor nos deixou esses dons para que os façamos render, para que os multipliquemos em favor dos outros. Os que fizeram render mais essas minas, esses talentos, mais ou menos, são elogiados, são louvados e premiados pelo seu Senhor. Mas é o servo preguiçoso, indolente, que guardou o dinheiro no lenço, sem o fazer render, que é repreendido e condenado pelo Senhor. Ou seja, o cristão, pois, tem que esperar, e assim está claro, o regresso do seu Senhor Jesus. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. O credo diz, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir, mas com duas condições: se quer que esse encontro seja amigável, um encontro entre amigos. A primeira condição é que afaste a curiosidade doentia de querer saber a hora da vitoriosa e solene volta do Senhor. O Senhor virá, diz em outro lugar, quando menos o pensemos. Fora, portanto, as especulações sobre isso. Não adianta querer consultar cartomantes, bola de cristal ou esses profetas que todas as horas vivem marcando o fim do mundo. Há algumas seitas, como as Testemunhas de Jeová, já marcaram umas 20 vezes, desde 1815, o fim do mundo. Pelo amor de Deus. Esperemos com esperança, mas uma espera confiante, sem curiosidade doentia. A segunda condição é que não percamos o tempo. Não percamos a oportunidade, ou seja, a esperança do encontro e do final alegre e gozoso não pode ser desculpa para não tomarmos a sério o momento de hoje, o momento presente. Muito precisamente porque a alegria e a felicidade do encontro final será tanto melhor quanto maior for a colaboração que cada um tiver dado pela causa do reino na vida presente. Aproveitemos o tempo de hoje. Carpe diem. Façamos o bem. A vida é breve, o tempo é curto. Não percamos o tempo com coisas que não valem a pena. Ou seja, cada um de nós tem um dever nesse mundo. Fazer o bem, aproveitar o momento presente, cada encontro, em casa, com a família, no estudo, no lazer. Sermos bons, adquadades. Se você lava uma louça, se você varre uma casa, se você no seu trabalho, junto com sua família, se você leciona, se você estuda, se você reza, se você celebra, faça bem. Faça bem as pequeninas coisas. E assim você está se preparando para o reino de Deus. Não falta também aqui a grave advertência de Jesus àqueles que se rebelam contra ele. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Os inimigos de Deus,
os que trabalham contra o reino de Deus. Deus nos livre, que nós possamos nunca objetar contra o reino de Deus, que nós sejamos artífices da boa nova, que nós possamos com nossas vidas manifestar que o reino de Deus já começou, está aqui, e que o Senhor já está no meio de nós, através das nossas boas ações, através do bem que fazemos, do mal que evitamos e do testemunho que damos como cristãos. Que o Senhor nos ajude, apesar de nossas inclinações, de nossas fraquezas e de nossas limitações humanas. Todos tenhamos um bom dia, agora com você, meu querido irmão Padre Marcelo, um bom feriado a todos, e a todos abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, aproveitando o feriado de hoje, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Peço para rezar para o próximo fim de semana, teremos o 75º Encontro de Jovens com Cristo da Paróquia Nossa Senhora da Paz. Fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.